Tinha poucos dias de vida quando ficou órfão de mãe e ficou aos cuidados do pai. E este é um homem com uma história forte para nos contar. Marcelino, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo ao nosso programa. Marcelino, quando nasceu, tinham já os seus pais, neste caso, quantos filhos? Já tinham tido 14 filhos. Tinham tido 14 filhos. Comigo. Consigo. E vivos quantos? Porque eu sei que nem todos, infelizmente, viveram, não é? Somos 6 agora. São seis. O Marcelino é o mais novo? Sou. É o mais novo. Então, quando o Marcelino nasceu, a sua mãe faleceu quanto tempo depois? Penso eu que foi à volta de 2, 3 dias. 2, 3 dias. Mas foi uma coisa súbita? Não sei bem. Não sabe. Então, o seu pai ficou com 6 filhos para criar. Isso. Sozinho. Só. O que é que ele fez? Deve ter ficado desorientadíssimo. Não, alguns dos meus irmãos também são muito crescidos. mais velhos do que eu, não é? Houve ali uma ajuda de irmãos, mas o trabalho também era pouco, onde nós morávamos, que é na zona de Lamego, e ele tentou mudar de vida vindo para Lisboa. Pronto. E então foi aí que começou a minha outra vida na aldeia SOS. Mas quando o seu pai veio para Lisboa, trouxe o Marcelino e trouxe mais quantos filhos? Estávamos todos. Nessa altura estavam todos. E ele, ao que sei, teve uma oportunidade de trabalho num estaleiro, não é? E teve que vos levar com ele. Sim. Então vocês viviam onde? Vivíamos no estaleiro com ele. E foi aí que a história começou a mudar, porque o engenheiro encarregado da obra disse que não era possível, pelo menos nós, os 2 mais novos, estarem naquelas condições. Pronto. O Marcelino teria que idade? 2 anos. 2, 3 anos, era pequenito. Sim. E, portanto, o irmão a seguir... Tem 6. 6. Portanto, no fundo, o engenheiro percebeu que aquilo não era ambiente nem condições de segurança até para ter ali crianças pequenas, não é? Isso. E foi ele que descobriu as aldeias SOS e falou nelas ao seu pai? Eu penso que ele já tinha... A aldeia SOS tinha muito pouco tempo nessa altura. E, claro, com conhecimentos ele percebeu-se que talvez fosse o ideal para nós, para o tipo de instituição. Pronto. E foi ele que levou o meu pai a conhecer, e o meu pai gostou, e a seguir fomos logo. Portanto, foi o Marcelino mais o seu irmão de 6 anos. Sim. Marcelino com 3, o Mano com 6. 6. Lembra-se disto? Muito. Como é que se lembra tão bem, Marcelino? Era tão pequenino, tinha 3 anos. Há dias que nos marcam, como outros bons, mas os maus também nos marcam. É verdade. Eu entrei com 3 anos, com o meu irmão. Claro que para mim aquilo já havia muitas crianças lá, mas eu, quando entrei, lembro perfeitamente que o meu ídolo era o meu pai, não é? Eu só tinha aquela referência. Aquela referência. E os meus irmãos. Como eu ia ficar, ao início até pensava que ia ficar sozinho. Porque foram todos, os meus irmãos comigo, no primeiro dia, e então começaram a sair embora, e aí é que eu me apercebi pronto, e chorei bastante até, mas o meu irmão também, como ficou comigo, foi-me dando algum consolo. Dos 6 anos. Sim, apesar que ele também chorou bastante. Sim, claro, ele também era pequenino, mas ele devia olhar para si e pensar, este ainda precisa mais do que eu. Mas logo ali foi à noite que eu me apercebi que tinha uma cama só para mim, com todas as condições, a casa era completamente diferente do que é um estaleiro de obra, e fiquei tranquilo. Adaptou-se? Adaptei-me, eu tenho a impressão que foi logo ali naquela noite. No dia a seguir, penso eu, até que talvez já não quisesse sair dali. É curioso, para já a capacidade de adaptação das crianças, não é, Marcelino? É muito mais rápido do que nós adultos. Claro. Os miúdos às vezes assim, têm ali um clique com uma coisa qualquer e fazem a sua adaptação, e nós não é assim tão rápido como às vezes gostaríamos. Então, quando se apercebe que ali tem uma casa, uma camita, quarto, todas as condições. É diferente. E depois as casas na aldeia SOS funcionam como uma mãe por casa. Sim, como uma família. Como uma família, não é? Já estavam lá outras crianças, da minha idade e mais velhos também. E aquilo foi logo assim uma boa maneira, até começámos logo a brincar. E descontraí bastante, aliás. Eu acho que aquilo foi um primeiro dia mau, e para todos o resto dos dias bons. Quem foi a primeira mãe que lhe calhou?
Foi uma senhora que era a Dona Conceição, mas que chamávamos mãe, disseram-nos que tínhamos que chamar mãe, e tive com ela 1 ano. Depois fomos para férias e ao fim, quando chegámos de férias, trocámos de mãe e fomos para outra mãe. Outra mãe. E outra também casa. Outra casa. Sim, exatamente. sim, e outra casa. Mas o sistema é sempre o mesmo. Sim, Sim. sim. De crianças que vivem como uma família, com as regras, Isso. com tudo organizado, como uma família. Como uma família E com mesmo. aquela mãe que zela por vocês. Isso, toma conta de nós. Agora, o seu pai, no início, pelo menos, conseguia visitar-vos de vez em quando. Sim, que eu me lembro, para aí até aos meus 11, 12 anos, ele não faltou um único domingo, que ele ia todos, o primeiro domingo de cada mês era o dia da visita. E por acaso ele sempre esteve presente, levando alguns irmãos, que não, possivelmente até não poderia levar todos, e ele ia sempre, por acaso isso ele estava presente. Agora, as coisas foram correndo bem. Foram, porque nós até achávamos, tanto eu como todos os outros, aquilo não passava de um colégio interno. Porque quando falávamos uns com os outros fora da instituição, diziam, lá no nosso colégio, porque nós íamos à escola... A escola normal, não é? Normal, frequentávamos as escolas e atividades fora. Pronto. E nós tínhamos muito um bocado acharmos que aquilo era um colégio interno, pronto. Porque tínhamos contacto com a nossa família biológica, mas também criámos ali uma grande família, que hoje somos muitos, e mesmo quando nos encontramos na rua, apresentamos sempre, olha, o meu irmão, que e toda a gente diz... Que continuam a dizer. Ou seja, aqueles que passaram por vós nas aldeias da SOS, vocês continuam a dizer, olha, este é o meu irmão não sei quê, este é o meu irmão não sei quê. Às vezes as pessoas... Com a mudança de raça, olha, meu irmão, e as pessoas ficam a olhar... A pensar, irmão, qual pai, qual mãe, que eu não estou a perceber, não é? Ou então muitos, como nós conhecemos tanta gente, e eles ficam, mas quantos irmãos tens? Mas quantos irmãos é que os teus... Quantos filhos é que os teus pais tiveram? 50? Sim. Isso é giro, porque até mostra a nossa capacidade e o nosso coração para receber e acolher pessoas. Sim, sim. Até que idade é que não houve nenhum problema? Ou seja, Marcelino, as coisas funcionavam, mesmo não sendo grande estudante, que não gostava lá muito de estudar, mas a coisa ia. Eu gostava da escola. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, mas... Para estudar? Para estudar... Gostava da escola para o resto? Sim, também, para convívio. Mas eu até, penso eu aí até aos 10 anos, foi tudo assim... A correr bem. Sob rodas, sem problema algum. Com algum conflito, porque nós éramos muitos, estamos a falar de uma aldeia que na altura acolhia aí à volta de 100 e poucas crianças, de várias idades, claro. Mesmo na minha casa, mas geria-se bem os conflitos, porque as pessoas também se ajudavam umas às outras. Depois as coisas complicam-se é quando, efetivamente, não há grandes resultados na escola, colocam o Marcelino num curso profissional que o Marcelino não gostava. Depois vem um outro curso que também não se deu bem, porque, enfim, era um curso que não jogava muito com a sua saúde. Bem, acabou por se irritar com aquilo tudo, foi-se embora. Não fui embora, foram eles que me propuseram a sair. Mas eu não me explico bem, foi-se embora, mas porque foi convidada a sair. Sim. Eu tinha ter dito isso, foi convidada a sair. E então saí, voltei para as origens, ou seja, voltei para a casa do meu pai. Ele na altura já não estava em Telheiras, morava praticamente ao lado, nas Calvanas, mas morava em condições ainda numa barraca. Pronto, aquilo eram vários bairros com muita degradação. E parecendo que não, o Marcelino vinha habituado à qualidade, não é? Claro. Tinha uma casa, claro. Todas as condições de higiene, etc. E de repente passar para ali aquilo... E pronto, e foi frustrante porque achei que... Porque é que então me puseram num sítio e com praticamente 16 anos voltei para o mesmo. Pronto, e não gostei mesmo. Tanto da atitude do meu pai na altura, porque... Ele também não me ajudou assim muito. Os meus irmãos sim, concordo. Porque o meu pai também já não estava com paciência. Estava com outra mulher também, com outros filhos. Tinha outra vida. Com outros filhos dela. E as coisas não correram nada bem. Então é aí que se dá. Eu preferi abandonar. E fui eu aí que desapareci mesmo da vida deles. E voltei para o meu sítio onde eu me sentia mais apoiado, que era a zona da aldeia SOS.
Mas voltou para a aldeia... Bom, mas há um período que passa nas ruas, não é? Que é esse período, porque eu voltei para lá, claro que eu não me deixaram ficar lá, não é? E então aí sim, andei pela Quanto tempo rua. esteve como sem-abrigo? Um ano e meio, mais ou Um ano e menos. qualquer coisa. Como é que vivia? Onde é que vivia? Olha, na altura também não havia metade das ajudas que há hoje. E eu próprio também não procurava. Por vezes ia, sim senhor, à aldeia, tentava com os meus amigos ou os meus irmãos obter comida ou alimentação. Outras vezes desaparecia com alguma fruta de algum quintal que estava na zona, e era assim que passava os meus dias. Dormia o quê? Nos vãos de escada? Sim, vãos de escada, eu dormia onde calhava. E durante esse período que esteve, enfim, a viver como sem-abrigo, não se cruzava com pessoas que conheciam a sua vida? Cruzava eu. Elas não sabiam que estava como sem-abrigo? Não, porque, por exemplo, eu era escoteiro, na altura já estava nos escoteiros, e a maioria dos meus amigos não sabia. Mas o Marcelino escondia? Escondia. Escondia porque, mesmo com banhos e tudo, aquilo não passava nada ao lado. Portanto, não dava para as pessoas se aperceberem? Não. Só na aldeia e os meus amigos mais chegados é que sabiam que eu estava na rua. Então como é que sai da rua? O que é que aconteceu para sair da rua, Marcelino? Depois aí, houve assim uma fase que houve um amigo meu dos escoteiros que, entre aspas, quis que eu fosse lá para casa. Um americano. Eu fui para a casa dele e aí pronto, voltou tudo a ser muito bom, arranjei trabalho e fiquei na casa dele. Entretanto, como eu fui para a casa dele sem consentimento, porque ele estava sem o pai era embarcadiço, sem consentimento do pai dele, o pai dele quando chegou não gostou muito. Não gostou e eu senti-me na obrigação de não arranjar problemas, porque foi uma família que me acolheu, e voltei aí, outra vez, aí cerca de 3, 4 meses para a rua. Como é que sai da rua, definitivamente? Aí, pronto, foi aquela, através da família, a mãe dele preocupava-se muito, e então começou a ser muito falado ali na zona das aldeias, que havia uma pessoa que não estavam a dar apoio nenhum e tal. E então, um dos dias que eu estava a tomar banho nos tanques... Os tanques? Sim. Mas que tanques das pessoas? Os tanques para lavar roupa. Sim, sim. Em Vicesse. Era aí que tomava o banho? Sim. E aí apareceu a GNR na altura e perguntou o que é que eu estava ali a fazer àquela hora, e isso eu não tinha casa. Entretanto eu contei, fui à GNR, disse o que é que se passava, e no dia a seguir eles apresentaram-me uma pessoa que me ajudou outra vez a entrar para a aldeia SOS. Mas quando entrou para a aldeia SOS outra vez já não foi provavelmente nas mesmas condições? Já não fui para a casa da minha mãe, já estava quase nos 17, e então fiquei num quarto sozinho, que eu é que então tinha trabalho e organizava o meu ordenado para pagar as despesas, que era só basicamente a alimentação, porque o resto não era necessário pagar. E é aí que começa a reorganizar a sua vida, porque já tinha o teto, obviamente, depois arranja trabalho, consegue orientar as suas contas, e é aí que a vida vai começando a organizar-se. Sim. E ainda houve assim muitas coisas pelo caminho, mas que nada de preocupante. E então comecei a trabalhar, passei por vários trabalhos, até porque a idade era assim. Cumpri o serviço militar até porque quis, porque eu estava dispensado do serviço militar, mas achei que seria interessante. Cumpri o serviço militar e depois do serviço militar arranjei um trabalho por uma pessoa também amiga, que era dos escoteiros, e aí começou a minha vida nova, que fui para o Porto, tive 3 anos a morar no Porto. Mas depois, a trabalhar em que área? Aí era na topografia. Já fez milhões de coisas na vida. Sim. Há quantos anos é que abraçou a jardinagem, por exemplo? Isso já tenho... Estou a trabalhar em jardinagem já para aí há 20, quase 20 anos. Veja lá. Eu digo isto porque o Marcelino fez muitas coisas. Foi agarrando as oportunidades que iam surgindo, não é?
o certo é que a partir desse momento que regressa para as aldeias SOS, já nesta condição de ter apenas o seu quarto e responsável pela sua vida, responsável pelas suas contas, o Marcelino começa realmente a construir. E a querer desenhar um futuro para si e depois a construir a sua família. Sim. A sua filha mais velha, ou o filho mais velho, tem que idade? E a filha mais velha tem 20. Tem 20. Vai fazer 20. E depois tem mais 2. Mais 2. Mais 2. Tem 8 anos. Que já é de uma relação posterior. É. Como é que define a família que tem? Olha, eu vou ser muito sincero que para mim realmente o que me toca muito é a família. E daí eu querer e dar tudo pela família, pela minha mulher neste caso e pelos meus filhos. E tento acompanhar ao máximo. Pronto. Porque na família é que eu sempre senti, mesmo na aldeia SOS, sempre senti onde ia buscar a força. Nos meus irmãos, nos meus amigos, que para mim eram como irmãos, e é ali é que está a grande força. Para mim, sem família, é que é a base de qualquer pessoa para conseguir o que quiser. O mundo é inatingível. De alguma maneira, Marcelino, o seu testemunho o que mostra é que, independentemente das voltas da vida, e a sua deu muitas voltas, e provavelmente até terá havido momentos que na instituição acharam não se vai fazer nada daquele garoto. Que rua, sem abrigo, mais que uma vez, e que não vai alinhar nunca. Provavelmente terão perdido a esperança. Mas o certo é que o Marcelino, porque tinha esta base familiar muito forte, relação com o pai, com os irmãos e esta família que ganhou, o Marcelino nunca foi ao fundo. Andou ali a ameaçar, mas nunca foi ao fundo. Não, porque também isso depois depende da capacidade da pessoa, mas eu acho que o que nunca me deixou ir ao fundo foi achar que não valia a pena tomar outro caminho. A vida já estava complicada. Nós tomarmos qualquer outro tipo de caminho seria mais... Sim, mas tinha tudo para correr mal. Estavam reunidas todas as condições para correr mal. Pois, mas é nessa parte que nós temos que pensar mais um bocadinho e dizer, isto já está tão mal. Bora, vamos lá fazer diferente. Vamos fazer diferente. E é assim. Hoje em dia sinto-me uma pessoa completamente confiante de mim, não tenho medo algum, seja do que for, e tento passar isso aos meus filhos. E por acaso também tenho uma grande mulher que me ajuda muito. É uma pessoa, consigo ver nela, quando preciso de alguma coisa, é sempre a ela que eu recorro. Sempre. E que faz uma diferença muito grande num casal, numa família. Dividimos tudo. Ou seja, vocês são os dois mesmo, além de serem, obviamente, marido e mulher, são dois grandes companheiros um do outro. Somos os mesmos. E é engraçado porque, repare, eu quando li a sua história pensava assim, o Marcelino não teve referência materna da parte da mãe biológica, mas depois foi tendo várias referências maternas das mães que lhe calharam na aldeia SOS. Depois, referência masculina tem a do pai até um determinado momento. E no meio destes bocadinhos todos que a vida lhe foi dando, construiu dentro de si uma noção, ainda por cima tão bonita, do papel de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher, e é um homem que funciona em equipa com quem está consigo. E há pessoas que viveram toda a vida com pai e mãe, em casa, numa família dita tradicional, e não têm esta noção que o Marcelino tem. Sim, mas isso lá está, depende muito da pessoa, as pessoas são diferentes. Mas essa é a minha maneira. Partilha esta história de vez em quando com os seus filhos? Sim. Para já, nós temos uma intimidade muito grande, gostamos muito de estar juntos, viajamos com alguma frequência até juntos porque temos essa possibilidade, e dividimos e tentamos estar sempre atentos uns aos outros, a ver se há alguém que precisa mais. Pronto. Tentamos fazer uma vida completamente normal. Temos uma pessoa também a viver connosco, que temos também que ter algum cuidado com eles, mas em relação aos filhos
é normalíssimo. É uma coisa, vamos de manhã, vamos levá-los à escola, vou trabalhar, entretanto vamos buscá-los. Dividimos sempre tarefas também, que isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E que já vem dos ensinamentos das aulas Sim, sim. do SOS, Isso, não fica para ninguém, não é? Claro, toda a gente tinha as suas tarefas. Todos nós fazíamos, mesmo na aldeia SOS, nós éramos, eu cheguei a estarmos 12 na mesma casa, que ele tinha que haver uma tabela. Claro, se não havia tabela de tarefas, como é que era? Era confusão total. Não, mas ficaram homens mais capazes, não é? Sim. Que sabem fazer de tudo, Sim. isso também é importante. Eu sei que se juntam com alguma regularidade, ou seja, os irmãos das aldeias SOS reúnem-se com alguma regularidade. Todos os anos tentamos, no mínimo uma vez por ano, fazer um encontro. Esse encontro sou eu que também Que organiza? que organizo. Por norma são quantos, mais ou menos, que vêm a esse encontro? Olha, é assim, entre ex-residentes que passam e não passam por lá, porque aquilo é um fim de semana, que é na colónia de férias na aldeia do Meco, que é um sítio que para nós é muito importante, todos nós gostamos. Entre os que vêm hoje e os que vêm amanhã e os que ficam lá o fim de semana todo, chegamos a atingir às vezes na ordem das 35, 40 ex-residentes. Mas chegamos a atingir muito mais porque eles já não vêm sozinhos, vêm com filhos, vêm com a mulher. Vêm as suas famílias constituídas, não é? E é muito agradável, porque voltamos a, basicamente, as refeições, nós mantemos o que nós comíamos na altura. E o que é que vocês comiam na altura? Era muito à base, no verão, a emenda passa logo por com esparguete com frango guisado, que era uma das refeições que toda a gente era. E depois havia sempre também a salada russa, porque estávamos no verão, não é? E o frango, o frango no churrasco que era praticamente todos os domingos. É muito engraçado, sabe, porque, Marcelino, as nossas memórias também associadas ao que nós comemos quando éramos miúdos, ficam, não é? E nós estamos a comer uma comida e sabemos que aquilo foi daquela época da nossa vida, quando não sei quem fazia. Isso é tão giro, é muito bom ter essas memórias. Eu queria, para já, Marcelino, dar-lhe os parabéns. Disse-lhe lá fora e digo-lhe aqui. Tem uma bonita história de superação. Construiu muito a partir daquilo que recebeu, pouco ou muito não interessa, mas construiu muito. E hoje não só é uma boa referência para os seus filhos, mas também até para aqueles meninos que estão nas aldeias, porque elas continuam a trabalhar e a fazer um trabalho notável. E é bom ter esta noção. Eu já visitei as aldeias SOS, conheço-as e tenho um maior apreço pelo trabalho que lá é feito. Por isso, todos os meus parabéns. Que a vida lhe sorria. Olha, como sorriu assim que se sentou aqui. Sempre. Um grande aplauso. Obrigada. Obrigado.